Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a ideia você tem sobre Deus? Como essas ideias foram formalizadas na sua mente? Você aprendeu a respeito de Deus através do quê? As suas ideias vieram por meio de tradições humanas ou as suas ideias, elas vieram por meio das suas experiências pessoais? Lembre-se de uma coisa, só podemos conhecer a Deus em sua plenitude, ou seja, naquilo que ele por graça decidiu se revelar a nós por meio da ação bendita de Jesus Cristo, que é a expressão exata de Deus através do poder do Espírito Santo. Vamos para a aula de hoje. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula de número 2 das lições bíblicas CPAD aqui no canal do professor Douglas Scarpe. Antes de começarmos profundamente a nossa lição, eu peço a você 3 pedidos. O primeiro, eu peço a você assista esta aula na íntegra, assista ela toda. Se você não gosta dessa velocidade, tem uma catraca aqui embaixo que você pode deixá-la em 1.25 ou em 1.5 ou até mesmo em 2.0, que fica mais rápida essa aula e você pode conferir cada tópico, porque os tópicos estão muito didáticos e vai abençoar muito a sua vida e vai esclarecer demais a você. O segundo pedido é, como sempre, inscreva-se neste canal, deixe o seu comentário e compartilhe as lições bíblicas postadas aqui para os grupos de WhatsApp da sua igreja, da sua escola bíblica dominical ou então da sua família, para que eles possam, junto de você, crescer em conhecimento e em graça. E o terceiro pedido que eu faço a você é o seguinte: prepare aí um bloco de anotação, um caderno, para que você possa fazer apontamento dessas lições bíblicas que eu tenho postado aqui, ó. Estamos estudando sobre a Santíssima Trindade. Conforme você pode observar aí, ó, o subtópico é sobre o Deus único, redentor, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. Vamos então à aula de número 2, que tem como tema o Deus Pai. E nós podemos conferir aqui o nosso texto áureo e a nossa verdade prática que está à sua disposição aí na sua revista, você pode conferir. É o texto áureo dessa lição, o Deus Pai. Encontra-se em Mateus capítulo 11, verso 27, parte C, que nos diz: Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E a verdade prática dessa lição encontra-se da seguinte forma: conhecemos a identidade, os atributos e a glória de Deus, o nosso Pai, por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito. Lembre-se de uma coisa: somente Jesus, por meio das Escrituras, pode de fato revelar quem verdadeiramente é o nosso Deus Pai. Aquele que é santo, aquele que é amoroso, aquele que é fiel e também verdadeiro. Então, vamos hoje tentar arranhar um pouquinho para que nós possamos compreender e desenvolver um conhecimento muito mais profundo sobre Deus. E pense nisso, é impossível, totalmente impossível obter um conhecimento a respeito de Deus, mesmo que mínimo, um conhecimento do Pai, sem a ação de Jesus e também sem a ação do Espírito Santo, conforme você viu aí no texto áureo. Jesus dizendo: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então lembre-se, professor e querido aluno, tá? Traga essa ideia na sala de aula, dizendo aos seus alunos que ninguém pode ter acesso ao Pai se não for por meio da pessoa de Jesus. Muita gente canta sobre Deus, muita gente fala sobre o amor de Deus, sobre a paternidade de Deus, sobre o Deus excelente, exaltado. Muitos filósofos até escrevem sobre Deus, muitos sociólogos até falam a respeito de Deus, mas Cristo nos revela que ninguém pode conhecê-lo plenamente sem a pessoa
bendita de Jesus através da ação do Espírito Santo. Então, esse é o nosso Deus. Nós estamos estudando essa doutrina da Trindade que é importantíssima para nós. Talvez você pegou-se a pensar: por que estudar sobre Trindade nos dias de hoje? Bom, conforme na primeira aula, repito isso. Quando nós empenhamos nossa mente, o nosso coração para conhecermos mais sobre algumas disciplinas da teologia, isso significa que nós temos o interesse de conhecer a própria identidade de Deus. Conhecer a Trindade é conhecer quem Deus é, como ele age, os seus nomes, os seus atributos, é conhecer esse Deus que é coeterno, esse Deus que é consubstancial e esse Deus que é distinto, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um Deus coeterno, consubstancial, ou seja, a sua substância é encontrada na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito, essa mesma substância que está em Deus, só que são três pessoas totalmente distintas. Sempre lembro a frase de Agostinho: tentar conhecer, tentar entender a Trindade é perder a cabeça, mas negá-la é perder a própria alma. Então, nós vamos aí tentar quebrar nossa cabeça, perder nossa cabeça, tentando entender um pouco mais a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque se está nas Escrituras e se Deus nos ama tanto que Ele nos deu um livro para que nós possamos conhecer, então Ele de fato quer que nós conheçamos e prossigamos em conhecer a esse Deus. Estudando esta lição, poderemos de fato conhecer a identidade de Deus, a revelação sobre Deus e também a pessoa de Deus que trará para nós uma intimidade e um conhecimento e que resultará em um relacionamento. Vamos para o tópico de número 1 que nos diz o seguinte: a identidade de Deus Pai. Podemos observar que no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, verso 4, Moisés escreve o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O único. Significa o que esse único? Esse único que Moisés deixou registrado para nós nas escrituras do Antigo Testamento, na Torá, no Pentateuco, esse único significa distinto, exclusivo, ou seja, ele é sem igual. O próprio Moisés declarou que esse é o nosso Deus e o nosso Senhor, e ele é o único. No Antigo Testamento, nós podemos ver um só Deus, só que esse Deus ele se manifesta de várias formas diferentes. Esse Deus se manifesta por meio do quê? Dos seus atributos e também dos seus nomes. Vamos observar que podemos encontrar no Antigo Testamento o nome de Deus chamado Adonai. Vamos encontrar El Shaddai, Elohim, ou seja, são todas ou todos os nomes, eles manifestam uma característica, uma ação, um atributo poderoso de Deus. Então não significa que são vários deuses do Antigo Testamento, não. É o único Deus, conforme Moisés decretou em Deuteronômio, o único Deus, só que manifesto de várias formas através dos seus nomes. Ele é Adonai, é Elohim, ele é Yahvé, ele é todo-poderoso, ou seja, são os atributos que manifestam suas atividades. No Novo Testamento, como que Deus se apresenta? Vamos observar que por 6 vezes nós vamos encontrar o nome de Deus como Pai, o Deus Pai no Novo Testamento. Então, quando a Bíblia ela acrescenta ou ela escreve a respeito de Deus como Pai, ela tem, no mínimo, 2 ou 2 propósitos distintos: mostrar a manifestação de Deus Pai como Criador e mostrar a manifestação de Deus Pai como sustentador do universo. Então, querido professor, coloque isso no quadro para ficar mais claro para os seus alunos, quando o Novo Testamento, e por 6 vezes ele faz isso, manifesta ou é descrito Deus como Pai, o Novo Testamento tem no mínimo 2 propósitos. Quais eles?
Em primeiro lugar, mostra a Deus como o criador, e não somente aquele que cria, mas aquele que cria e sustenta todas as coisas. Efésios 4:6 nos diz o seguinte: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e finalmente está em todos. Ou seja, o Deus Pai, ele é apresentado no Novo Testamento como aquele que está em todos, mas também está acima de todos. É esse que é o nosso Deus que é apresentado a nós. E o próprio Cristo, ele fez uma coisa esplêndida no Novo Testamento, e é uma coisa inédita. Ele abre o trono da graça e nos convida a estarmos na sala da graça para termos intimidade através da oração. Ninguém ousava, no Antigo Testamento, ou entre os próprios, escritores, escribas, fariseus, religiosos, ninguém ousava chamar Deus de Pai. E Jesus, na oração do Pai Nosso, ele nos leva até o Pai por meio da ação bendita desta oração. Então Jesus, ele extraordinariamente nos mostra que Deus é Pai, e ele nos convida a chamar esse Deus que é o nosso Pai, que representa aquele Deus que criou todas as coisas e o mesmo que sustenta todas as coisas, para que nós possamos desenvolver uma ação em relacionamento com ele. Nós podemos observar também que no Novo Testamento, Deus, ele é a fonte, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, Deus, ele é a fonte da divindade. Sim, não existe nenhum texto de Gênesis, Apocalipse que prove ou que mostre o início de Deus ou o fim de Deus. Ele é divino, ele é o Pai da divindade, ele é eterno, significa que ele não tem começo e não tem fim. Muitos teólogos, filósofos, sociólogos até tentaram diminuir essa divindade a respeito de Deus. Um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, você pode, conhecer mais sobre ele e trazer essa informação na sua sala. Friedrich Nietzsche, ele tentou provar que a divindade de Deus já não existia mais, ou seja, ele decretou a morte de Deus no seu aforismo chamado Assim Falou Zaratustra, um livro seu, e ele decreta a morte de Deus. Outros grandes sociólogos, eles disseram que esse Deus, o Deus da religião, esse Deus apresentado por Jesus, não existiria daqui 100 anos. Mas o que que nós podemos observar hoje é uma ação totalmente contrária àquilo que esses sociólogos e filósofos disseram. Vemos hoje pessoas querendo e buscando cada vez mais um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Nietzsche morreu, os sociólogos também não existem mais, mas o Deus das Escrituras continua vivo e atuante. Podemos observar que esse é um Deus divino e também imutável. Podemos observar também que a paternidade é o primeiro papel da primeira pessoa da Trindade, o Deus Pai. Mas lembre-se do que nós estamos falando, do que aconteceu nos concílios da igreja. Quando se fala de primeiro, não significa posição superior ou inferior. Quando se fala o primeiro da Trindade, não significa essa posição de estar à frente dos outros, não. Conforme disse Anastácio, no século de número 5, ele observou que nenhuma das 3 pessoas é anterior ou posterior uma à outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra. As 3 elas são coeternas e totalmente coiguais, ok? Então, quando se fala primeira pessoa da Trindade, não significa que o Deus Pai é mais do que o Deus Filho, que é mais do que o Deus Espírito Santo. Não, não significa posição ou superioridade. Mostra que ele se manifesta de forma distinta, de forma diferente. O Deus
Pai se manifesta de forma distinta do Deus Filho, que se manifesta de forma distinta do Deus Espírito Santo. Selamos o primeiro tópico e para que nós possamos, de fato, tomar nota de tudo que nós aprendemos nesse tópico de número 1, que foi importantíssimo sobre a identidade de Deus, eu trago para você 2 perguntas importantes. A primeira é o seguinte: quando a Bíblia ela apresenta Deus como Pai, quais são os 2 objetivos disso? Quando a Bíblia apresenta Deus como Pai, quais são os 2 objetivos? Pensa aí, faça essa anotação, leve essa pergunta aos seus alunos que faz parte do primeiro tópico. Em primeiro lugar, vamos observar que ela tem o objetivo de nos mostrar um Deus criador e, em segundo lugar, um Deus que sustenta todas as coisas. Ele é criador e ele é sustentador da sua criação. Em segundo lugar, a pergunta que eu faço a você para que nós possamos ter de fato conhecimento desse tópico de número 1 é o seguinte: qual o nome do filósofo que tentou decretar a morte da divindade de Deus ou tentou decretar a morte de Deus? Hein? Pensa aí comigo, qual é esse filósofo? Isso mesmo, esse filósofo chama-se Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão que escreveu em seu livro a respeito da morte de Deus, no seu livro Assim Falou Zaratustra. Antes de passarmos para o tópico de número 2, eu peço a você, se ainda não se inscreveu, verifique aí, se inscreva neste canal para receber mais aulas como essas, para que você possa preparar suas e estar totalmente imerso nas escrituras. Inscreva, deixe o seu comentário e não deixe de compartilhar essa aula para mais pessoas. O tópico de número 2, o professor, autor da lição Douglas Batista, ele traz o seguinte tema: o Deus Pai revelado em Cristo, ou o Pai revelado em Cristo. Ele traz para nós Mateus 11:25, que é o texto que vai basear o tópico de número 2, que diz: ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. O próprio Jesus falando. O que significa esse versículo? Bom, Jesus ele está revelando uma verdade superior, uma verdade profunda. Ele está demonstrando que orgulhosos não podem de fato receber e muito menos conhecer a Deus. Orgulhosos não podem, de fato, receber ou conhecer a Deus, receber a revelação de Deus e conhecê-lo. Essas palavras, elas estavam sendo direcionadas aos fariseus e aos escribas que se vangloriavam por possuir muitos conhecimentos da lei, se vangloriavam por saber muito a respeito da Torá, a respeito dos livros proféticos do Antigo Testamento, das histórias, da lei de Moisés, conheciam muito bem as 613 leis, e eles se orgulhavam a respeito disso, sobre a sua religião, sobre o seu conhecimento. E Jesus nos prova e nos mostra que eles, infelizmente, por esse orgulho, não obtiveram o conhecimento e a revelação de Deus. Por quê? Porque orgulho, ele fecha os portais do conhecimento sobre Deus. Olha o que Provérbios, capítulo 3, verso 7, nos diz: não sejais sábios aos teus próprios olhos, ou seja, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não sejam sábios segundo os seus próprios olhos, ou seja, a sua própria concepção de sabedoria. O Pai, ele se dá a conhecer por meio da vida dos népios. O que significa isso, professor Douglas? Népios. No grego, népio significa os pequeninos. É o que Jesus está falando nesse contexto, que Deus ele se oculta, se esconde daqueles que se vangloriam, mas ele por graça se manifesta e se revela aos népios, ou seja, aos pequeninos, significando o quê? Aqueles que possuem humildade como a
das crianças, diferentemente dos mestres da lei, dos escribas, dos fariseus, que não estavam nem aí para esse conhecimento. Por isso que Deus se ocultou, se escondeu deles. Mas Deus, ele se revela por meio de corações humildes, corações como de crianças que estão aptos a conhecer a esse Deus. Olha só, Mateus 11:27, que é o texto áureo desta lição, nós já lemos, mas vamos trazer novamente para a nossa aula. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ninguém conhece. Jesus amava essa palavra, conhecer. O que significa essa palavra? Essa palavra é um hebraísmo, ou seja, encontramos essa palavra conhecer no Antigo Testamento. Só que essa palavra no Antigo Testamento, ela está atrelada ao conhecimento relacionado à relação íntima entre o casal. Lembra daquele texto que fala assim, ó, que Abraão conheceu a Sara e gerou quem? Gerou Isaque. Mas como assim? Conheceu Sara, sendo que ele saiu de Ur dos Caldeus, já casado com Sara. Porque esse conhecimento, ele significa uma relação íntima do casal. E esse mesmo texto, essa mesma palavra, Jesus traz para o seu contexto falando sobre esse conhecimento. Só que esse conhecimento sobre Deus é um conhecimento profundo e íntimo, que nasce por meio dos passos da humildade, que nasce por meio do esconderijo secreto, por meio de locais secretos, de lugar onde nós desenvolvemos intimidade com Deus. Assim como um casal só tem intimidade em locais privados, locais que pertencem a eles. Se não estão nesses lugares, se estão em lugares onde se expõem, isso não significa intimidade, isso significa prostituição. Mas quando há intimidade entre o casal, é lugar privado. Assim também nós podemos encontrar intimidade com Deus no nosso quarto de oração, no nosso quarto de intimidade. E somente por meio da pessoa do Filho podemos ter esse acesso a Deus. Por isso que eu sempre falo nas aulas de teologia, o que que é teologia? Theos e logia, o conhecimento a respeito de Deus. Eu sempre falo, ninguém pode conhecer diretamente Deus. Quem conhece Deus, quem pode dissecar a respeito de Deus? Deus não é objeto que você pega e coloca no laboratório e começa a fazer perguntas, a analisar. Não, Deus, ele é supremo, Deus, ele é transcendente, Deus é aquele que definiu qual parte, ele é o outro, está à parte, é aquele que o apóstolo Paulo define como aquele que habita em luz inacessível, onde não se pode acessar. Esse Deus só é conhecido, não em sua totalidade, mas só é conhecido por meio da pessoa do Filho. Quer saber quem é Deus? Olhe para o Filho, né? Hebreus fala a respeito disso, que ele é o Filho, a manifestação exata do ser de Deus. Esse texto, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar, traz para nós importantíssimas lições. Em primeiro lugar, demonstra que Deus, ele é um ser totalmente pessoal e relacional. Jesus diz que pode revelar a nós o Pai, então significa que o Pai quer ser revelado, que o Pai quer desenvolver intimidade pessoal conosco. Só é possível conhecer a Deus, esse texto nos mostra, por meio do seu Filho, o único mediador entre Deus e os homens. E por fim, o Filho, ele é o intérprete do Pai, pois revela a vida, a natureza e a vontade e o amor do Pai. Olha que coisa esplêndida. Deus se tornou conhecido por nós por meio da interpretação, da exegese do Filho, ou seja, olhe para o Filho que ele interpreta plenamente o Pai. O Filho e o Pai não são os mesmos ou a mesma pessoa. Eles compartilham da mesma natureza divina. Então, conhecer o Filho é desfrutar de um relacionamento com o Pai, beleza? Olha que tópico
importantíssimo. E antes de pularmos para as nossas perguntas que definem o tópico de número 2, você pode levar essas mesmas perguntas para os seus alunos. Podemos observar que o Pai é plenamente revelado por meio do Filho, sendo conhecido apenas por meio do Filho. Ele é o Filho, a expressão exata de Deus. Duas perguntinhas para que nós possamos pular para o tópico de número 3. Jesus disse que há um grupo de pessoas que não podem receber o conhecimento e a revelação sobre Deus. Quem são essas pessoas? Anote aí, faça essa pergunta aos alunos. Quem são essas pessoas que para essas pessoas Deus está oculto? Bom, podemos observar, conforme Jesus nos mostra, os orgulhosos. Esses não têm acesso ao conhecimento sobre Deus. Na figura de quem? De quais personagens do Novo Testamento que Jesus sempre encarou, sempre bateu de frente? Dos fariseus e também dos escribas, que conheciam muito sobre o Antigo Testamento e achavam-se que o seu conhecimento, a sua religiosidade bastava. Mas Jesus nos mostra que somente quem se achega com o coração humilde a ele pode conhecer o Pai. Os népios, conforme eu falei, eles recebem de Jesus a revelação do Pai. Quem são esses népios? Quem são eles? Como eles agem? Qual o estilo de vida desses népios? Bom, são aqueles que possuem humildades como de uma criança. O que significa isso? Aqueles que possuem curiosidade, possuem também aptidão para aprender e estão sempre prontos a corrigir os seus erros. Somente os netos podem conhecer e se relacionar. Por quê? Porque eles possuem humildade como de uma criança. Antes do tópico de número 3, peço a você novamente, se ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal, ative o sininho e compartilhe essa aula para outras pessoas, para os grupos de WhatsApp da sua EBD, da sua família, para que eles possam também se enriquecer com essa verdade de Deus. E o tópico de número 3 é um tópico, para mim, extraordinário. Por quê? Porque eu amo falar a respeito disso, que é sobre a pessoa de Deus Pai, e vamos encontrar a sua essência através dos seus atributos. Então Deus, ele possui atributos que o distingue de todo o ser criado, sejam homens, mulheres ou até mesmo os anjos. Quais são esses atributos que distinguem Deus dos seres criados? São os atributos, conforme coloca aqui o professor Douglas Batista, atributos incomunicáveis. O que significa isso, professor Douglas? Atributos incomunicáveis são aqueles atributos, a essência de Deus, as manifestações de Deus, as ações de Deus, aquilo que Deus de fato é, aquilo que define Deus e que ele não compartilhou, não dividiu com mais ninguém a não ser a Trindade Santa. Então lembre-se, esses atributos vamos encontrar no Deus Pai, também no Deus Filho e também no Deus Espírito Santo. Quais são esses atributos que os seres humanos, os anjos, não possuem? Em primeiro lugar, a autoexistência. Deus, ele existe por si mesmo e não depende de nada nem ninguém para continuar existindo. Olha que coisa esplêndida! Deus é autossuficiente, não depende de nada nem de ninguém para continuar existindo. Significa o quê? Que ele é o que é, conforme ele se manifestou a Moisés, dizendo: Moisés, diga ao povo que eu sou o que sou. Ou seja, não dependo de nada para continuar existindo. Vocês dependem de muitos fatores para continuar existindo. Os anjos dependem de fatores para continuarem existindo. Nós dependemos de fatores para continuarmos existindo. Precisamos de água, precisamos de ar, precisamos de comida, precisamos de outras pessoas. Deus não. Ele é autossuficiente e ele é autoexistente. Então, se de hoje para amanhã deixarmos de existir, Deus
continua sendo autoexistente, eternamente perfeito, nada vai alterar a existência desse Deus. Se de hoje para amanhã deixarmos de adorar esse Deus, ele não depende de nossa adoração. Ele não nos criou para que nós possamos adorá-lo, não. Ele é autoexistente, completo em si mesmo, em toda a eternidade. Ele nos criou para despejar em nós aquilo que ele é com a Trindade Santa, os seus atributos comunicáveis, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Mas sobre os incomunicáveis que distingue Deus e faz ele estar à frente de toda criatura, além da autoexistência, encontramos também a eternidade. O que significa que Deus é eterno? Deus, ele não tem começo e também não tem fim. E ele não está limitado no tempo. Falar que Deus é eterno significa dizer que ele não tem começo, não tem fim e muito menos está sob ou debaixo do tempo. Olha só, Salmos 90, verso 2 nos diz: Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus, antes da criação de todas as coisas que são visíveis para nós e que são coisas que fazem parte da nossa existência, montes, árvores, água e todas as coisas que fazem parte da nossa existência. Sem isso, nós não vamos continuar existindo. Antes disso tudo, Deus já era. Ele é eterno, mostra a sua soberania. Nós nascemos, vamos deixar de existir, estamos debaixo do tempo, o tempo nos envelhece, nos paralisa e Deus não. Ele continua sendo o que é desde toda a eternidade. Ele é eterno. Outra coisa que Deus é, que distingue ele de todos nós, é a sua imutabilidade. Deus é imutável, Deus não muda, ele permanece eternamente para sempre. Nada pode frustrar os planos de Deus, nada pode frustrá-lo. Os seus planos nunca vão mudar. Deus não acorda pela manhã, se é que ele dorme, claro que não, ele é eterno, mas pela manhã do nosso tempo, ele não coça a cabeça dizendo: "Meu Deus", ou seja, eu errei nesse plano, era para eu ter feito de outra forma. Não, ele não muda. Assim como ele não muda, os seus planos também não mudam, são eternos. Quem tem que mudar sou eu e você, e nos adaptarmos à boa, perfeita e agradável vontade desse Deus. Além disso, ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele é onipresente, está em todos os lugares, conforme podemos observar nesses outros atributos. Em segundo lugar, atributos comunicáveis. Então, atributos que distinguem Deus de todo o ser criado são os atributos incomunicáveis que ele decidiu não comunicar, não compartilhar a nós, que são autoexistência, eternidade, onipotência, onipresença e outros atributos que nós já estamos familiarizados. Agora, atributos comunicáveis são aqueles que ele decidiu, por muita e muita e muita e muita graça, comunicar a mim e a você. Quais são esses atributos? Santidade. E por que Deus, de uma forma, claro que não plena, mas limitada, compartilha conosco esses atributos? Qual é o objetivo? Nos fazer a imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Então, quando nós executamos e vivemos esses atributos da santidade, do amor, da bondade, da misericórdia, temos um objetivo e propósito: nos parecer cada vez mais com Jesus. Santidade. Deus, ele é santo, ele é a fonte da santidade, conforme diz Jonathan Edwards, ele é fonte de santidade, por isso ele pode compartilhar conosco também a santidade, para que nós possamos nos parecer com ele. O amor, ele também é a fonte do amor, a sua essência é o amor, e ele compartilha conosco para que nós possamos o amar de todo o nosso coração
e amar o nosso próximo também como a nós mesmos. Olha que atributo maravilhoso que Deus compartilha conosco. Além disso, ele compartilhou a bondade, ele compartilhou a comunhão, ele compartilhou a verdade. São muitos e muitos e muitos atributos. Poderíamos ter aqui uma aula somente dos atributos de Deus e ficaríamos o dia todo, porque são muitos atributos que traz a beleza de quem Deus é. Outro, vamos observar que nós podemos conhecer a Deus conhecendo os seus atributos e também conhecendo os seus próprios nomes. Os nomes de Deus trazem para nós uma compreensão da identidade desse Deus. Vamos encontrar no Antigo Testamento ele sendo chamado de El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, que traz a identidade de quem ele é. Adonai, conforme nós falamos aqui anteriormente, Adonai, que no grego, o nome ele foi traduzido para Kyrios, que significa o quê? Ou revela o quê? Autoridade, revela soberania. Adonai, no hebraico, e Kyrios, que significa Senhor, poderoso. Pense comigo, então, os atributos e os nomes de Deus, nosso Deus Pai, expressam a sua natureza, a sua santidade, o seu amor, a sua autoridade, a sua revelação, revela quem ele de fato é e como ele deseja se relacionar com sua criatura. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência para a vida, e a vida eterna é essa. Oração de Jesus: "Que conheçam a ti, único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes." Ou seja, isso significa o quê? A essência da vida. Quer ter vida abundante de verdade? Conheça a Deus. Esse é o caminho. A vida eterna é desfrutada por pessoas que fazem teologia, que conhecem a Deus. Duas perguntas para concluirmos o tópico de número 3. Vamos lá. Quais são os atributos de Deus que ele faz questão de não compartilhar com outras pessoas, que o distingue de todo ser criado? Pensa aí em 3 atributos. Quais são eles? Coloque aí no papel, pensa aí, 3 atributos que você não tem, mas Deus tem, só ele tem. Vamos lá: imutabilidade, eternidade e também onisciência. E quais são os atributos que Deus, por muita graça, decidiu de forma parcial comunicar conosco? Quais são eles? Bondade, amor, verdade, compaixão, para que nós possamos ter um propósito com esses atributos. Quais são ou qual é esse propósito? Nos parecer com Jesus mais e mais. Muito bom, muito bom. Terminamos então a nossa aula de número 3 das lições bíblicas CPAD. Olha que capa linda. Essa é a minha revista de capa dura e tem algo interessante nessa revista, que são aqui, ó, os espaços que tem para que nós possamos fazer anotações. Então, não deixe de fazer anotação, não deixe de levar essa aula preparada para a sua próxima EBD. Antes de sair desse vídeo, dessa aula, assiste outros vídeos que eu deixei à sua disposição e nos vemos na próxima aula. Curta, comente, compartilha, se inscreva e mande esse vídeo, essa aula para mais pessoas do grupo da sua igreja, da sua família. Tá bom? Um grande abraço e, se Deus quiser, nos vemos na próxima aula.